Olá pessoal, sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de Noções de Informática. Vamos fazer a correção do simulado 2 da PRF. Caso queira entrar em contato, pode mandar um e-mail, eu vou responder. Ou caso queira pegar algum material, pode entrar nesse site e falar diretamente com o professor. Então vamos lá para a questão 46 do simulado 2 da PRF. Julgue o próximo item relativo a conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos da internet e intranet. 46. Infraestrutura de chaves privadas brasileiras, ICP, Brasil, é uma cadeia hierárquica de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para identificação do cidadão quando transacionando no meio virtual, como a internet. Certo ou errado? Errado. Por causa de quê? Se vocês forem pegar, vocês têm que pegar o manual de segurança da informação que está dentro do site do ICP Brasil, que ICP Brasil significa Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras. Então, dentro do edital de vocês, ele fala de segurança da informação, fala de criptografia, fala de assinatura digital, certificado digital, e esse manual, ele é pequeno, tem umas 10 páginas no máximo, regula toda a segurança da informação. Inclusive, se vocês pegarem o manual mais completo, tem em torno de 14, 15 páginas, vai falar de vírus, antivírus, vai falar de trojan. Esse manual tem que ser lido antes da prova, tá? Pode botar lá, manual da ICP Brasil ou só ICP, ele vai cair, o manual de segurança da informação vai cair nisso aí. Vários e vários concursos utilizam esse manual para colocar questões em prova, inclusive esse texto, com exceção da palavra incorreta, saiu de lá, tá? Esse texto é a primeira linha do manual. Tudo bem? Pergunta? Professor, é complicado isso? É complicado, mas eu trago isso aqui para chamar a atenção sobre esse manual para vocês, que vai ser colocado, a CESP utiliza ele. Então está incorreto por causa da palavra privada. Tudo bem? Pergunta? Toda a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ou seja, são feitas, criadas com a regulamentação da ICP Brasil. A ICP Brasil é um órgão criado pelo governo federal para que possa regularizar a certificação digital no Brasil. É ela que vai certificar a Receita Federal, a Caixa Econômica Federal e os demais órgãos que existem no Brasil. É ela que vai criar autoridades certificadoras, ela é a autoridade certificadora raiz, que vai criar as demais autoridades certificadoras que vão poder comercializar o certificado digital, comercializar ou distribuir. Abaixo dela tem as autoridades que são as que vendem um certificado digital, que comercializam. Então, todas estão regulamentadas pela ICP Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras ou ICP Brasil. Tudo bem? Continuando, aproveitei para pegar outro texto que está lá dentro do manual da ICP sobre segurança da informação. O certificado digital é um documento eletrônico que, por meio de procedimentos lógicos e matemáticos, criptografia. Entendam como criptografia. Asseguram a integridade das informações e a autoria das transações. Integridade é uma das palavras que vocês têm que saber sobre segurança da informação. E integridade quer dizer que a mensagem saiu de um local, chegou a outro e não sofreu modificações. Eu consigo, através de assinatura digital, através do certificado digital, através de criptografia. A autoria das transações. Quando ele fala de autoria, é quem criou a mensagem, não pode negar que foi. A autenticidade é uma outra palavra que fala sobre segurança da informação. Então, aquela mensagem é autêntica. E o não repúdio, que é mais uma palavra, no caso, esse conjunto de palavras, que aparece também na segurança da informação. O não repúdio, eu não consigo negar que fui eu que criei uma mensagem. Fui eu que assinei essa mensagem. Então, eu não consigo negar a autoria das transações.
Esse documento eletrônico é gerado e assinado por uma terceira parte confiável, ou seja, uma autoridade certificadora que associa uma entidade, essa entidade pode ser pessoa, processo ou servidor, a um par de chaves criptográficas. Então, a autoridade certificadora é quem vai criar o sistema, que vai fazer aquele procedimentos lógicos e aritméticos, a criptografia, para que torne a mensagem segura ou uma mensagem assinada. Essa pessoa pode ser uma pessoa, esse processo pode ser um processo computacional e esse servidor pode ser uma máquina, vai criar esse par de chaves. Esse par de chaves é uma chave pública e uma chave privada. A chave privada serve para que eu assine um documento. Então, quando eu vou fazer a assinatura digital, eu assino com a minha chave privada, onde o meu servidor vai criar uma chave pública referente ao documento e à minha assinatura e vai deixar disponível na internet, onde a partir disso eu não consigo mais negar que fui eu que criei e a autenticidade do documento. Aquele documento não sofreu alteração durante o processo, durante o envio. Então, essa resposta está totalmente certa. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Estamos falando de criptografia, estamos falando de certificado digital, falei de assinatura digital e posso falar também de outras coisas relativas à segurança da informação. Alguma pergunta? Quê? Não entendi. A próxima não é anulada, eu vou falar para vocês. Vamos lá, próxima questão. A figura acima ilustra uma página de trabalho aberta em uma janela do programa LibreOffice Calc, versão 5.4, e um computador com sistema operacional Windows 10. A respeito dessa figura e do LibreOffice Calc, julgue o item, julgue o que se segue. Então é a mesma planilha que estava no simulado 1, eu aproveitei para utilizar ela, só que a gente vai mudar a questão com uma outra pergunta. O resultado apresentado na célula F3, eu vou direto lá, encontro a célula F3, 4,5. Pode ter sido obtido mediante a execução da seguinte sequência de operações. Selecionar a célula F3, digitar a fórmula. Igual a média B3 ponto e vírgula 3 e pressionar a tecla Enter. Vamos verificar se está correto. Se ele fizer isso, B3 está aqui, E3 está aqui, 4, 5, a média disso, 4,5, estaria correto. Eu vou pedir desculpa para vocês, foi um erro de não olhar os valores que eu coloquei na planilha, então a resposta dessa questão estaria correta, tá? No gabarito de vocês deve estar saído errado, porque a minha ideia era colocar mais um pedacinho do texto dizendo que essa fórmula foi copiada e arrastada na mesma coluna até a célula F8. Foi erro meu, então faltou pedaços meus, aí não é culpa da banca, é culpa do professor aqui que mal formulou a questão, ou colocar um valor diferente do 4,5, um valor diferente que não desse uma média 4,5, então essa resposta estaria de maneira errada, tá? O que eu quero chamar a atenção para vocês era o ponto e vírgula no meio da fórmula média. Se eu fizer média somente com essas duas, sai 4,5. Então, pode ter sido obtido mediante a seguinte, o resultado pode ser obtido? Sim, está correto. Resultado pode ser obtido, está lá aprovado 4,5. Então, está correto. Provavelmente vocês cometeram o mesmo equívoco que eu, pensando que teria que fazer a soma e dividir por 4, fazer a média dos 4. Então, o correto seria, no lugar do ponto e vírgula, está o 2 pontos. Porém, contudo, todavia,
a questão está correta para o gabarito. Eu e vocês que fizeram colocaram errado, tivemos uma falta de atenção de não fazer o cálculo com essas duas células, tá? Então, peço desculpa, a questão está com o gabarito trocado, do jeito que está. Fazer a média do jeito que está, a média dos dois. Dos dois, eu tenho 4 e 5, somando os dois, 9, dividido por 2, 4,5. Então, estaria correto com o texto. O resultado apresentado está correto. Só que eu estou falando, ó, foi mal formulado para a ideia que eu queria anterior. Isso causou um equívoco em mim, eu errei. E vocês também, alguns, cometiam equívoco em alguns que também não prestaram atenção que o valor 4 e 5, se eu fizer a média, dava 4,5, tá? Vou mostrar que o meu gabarito está errado. Está errado o meu gabarito. O certo seria certa para a questão. Vou pedir para eles trocarem o gabarito e botarem lá uma informação para vocês, tá? Eu acho que é. Tem que olhar lá, depois eu vejo para você. Vamos lá, pergunta sobre essa questão. Próxima questão. Acerca de aplicativos para edição de textos e planilhas do Windows 10, julgue o próximo item. No LibreOffice Writer, versão 5.4, pode-se exportar o arquivo em formato PDF, PNG e JPG ou JPEG. Certo ou errado? PNG é um tipo de arquivo de imagem. JPG também é um tipo de arquivo de imagem. E PDF é um tipo de arquivo portátil. Não, o Word não aceita esses formatos. O PowerPoint aceita esses formatos. O Word não. E aí, certo ou errado? Certo. Quem teve por um acaso, tá certo. A curiosidade de abrir o Writer em casa. Vim aqui em arquivo, exportar, foi o que ele falou. Eu tenho os tipos de arquivo ao qual eu posso exportar e eu consigo ver que tem o JPG, que é arquivo de imagem, eu tenho PNG, que é o arquivo de imagem também, e tenho o arquivo PDF, o formato de arquivo PDF. Word. Ele só não teria o PDF. Não, PDF eu teria no Word. Vamos lá no Word. Vamos abrir o Word para você tirar a sua dúvida. O Word, caso eu viesse em arquivo exportar, o padrão que ele utiliza, PDF XPS. Porém, eu consigo exportar só PDF XPS, tá? Já no Word não tem como exportar como imagem. Importa, eu posso importar imagem, posso colocar vídeo, posso colocar documento, posso colocar o que eu quiser dentro de um documento de texto. Lembrando que o Word e o Writer, eu consigo criar páginas de internet. Se eu crio página de internet, eu posso colocar qualquer coisa dentro daquela página de internet. Tudo bem? Essa coisa vai ser um link, vai ser um vídeo que vai abrir online, vai ser um áudio que vai começar a tocar, uma imagem que vai aparecer e etc. No Writer também dá para ser exportado em XPS também. Writer em XPS. Não. XPS é da Microsoft. No princípio, não. Não. Exportar, não. Writer não exporta em XPS. XPS é um formato que a Microsoft criou para brigar com o PDF. PDF é da Acrobat. Acrobat é uma grande mundial criadora de software e ela cobra royalties para que quem utiliza o formato PDF. Formato PDF significa formato de documento portátil. Significa que eu consigo abrir em qualquer computador com qualquer sistema operacional.
Então abre no Linux, abre no Android, abre no Windows, abre no iOS e praticamente todos os sistemas operacionais. E do jeito que eu crio o meu PDF, ele vai ser aberto em qualquer um outro computador que tenha qualquer programa para abrir PDF. Não necessariamente o Adobe Acrobat. Posso abrir hoje PDF no Word, posso abrir PDF no Writer, posso abrir PDF em outros programas que abrem PDF. Inclusive o Google Chrome, ele abre por padrão nativamente o formato PDF. Alterar o Word, versão 2013-16, permite alterar PDF desde que essa opção esteja habilitada. Tá? Na hora que eu salvo um arquivo como PDF, eu posso restringir edição do documento, eu posso restringir a cópia de conteúdo, Ctrl+C, Ctrl+V, posso restringir a impressão de um documento. Então, posso tornar um PDF somente lido. Posso restringir a abertura, abrir somente com login e senha. Na verdade, com senha. Documentos do Word. Documentos do Word PDF, eu tenho essas possibilidades também de criar com esse... Não entendi. Pode sim. Por exemplo, aqui, ó, se eu fosse exportar como PDF, no Word, vamos pegar o Word. Se eu fosse aqui no Word exportar como PDF, eu tenho outras opções como criptografar o documento com uma senha. E aí ele vai só abrir mediante essa senha. Eu tenho também como fazer a exportação dele. No meu Word vai ter essa opção. Talvez no de vocês não tenha essa opção. De criar direto com o Adobe Acrobat Professional. E aí eu tenho as opções de proteger com senha para abrir e compartilhar esse arquivo. Mas não consegui restringir até a impressão. Eu ainda tenho como apertei no mesmo lugar. Não. No outro programa que eu tenho instalado aqui, eu tenho como escolher restringir a edição. Eu tenho que vir aqui em informações no Word. Informações e vir em proteger o meu documento. Aí eu posso proteger contra cópia, contra edição, contra impressão, contra praticamente tudo. Tá? Inclusive a abertura através de criptografia. Pergunta? Depois do arquivo criado, deixa eu fechar aqui. Deixa eu pegar um arquivo criado aqui. Meu arquivo está criado em PDF ali. Em propriedades dele, eu tenho... Em propriedades dentro dele. Deixa eu abrir ele. Eu tenho as seguranças conforme ele está. Impressão está permitido. Cópia do conteúdo não permitido. Meus documentos que eu crio, geralmente eu não deixo que o aluno copie, tá? Cópia de conteúdo para acessibilidade, no caso, para quem utiliza leitor de arquivo PDF, está permitido. Para quem tem problema de visão. Extração de página não está permitido. Comentário não está permitido. Preenchimento de campos não permitido. Assinatura digital não permitido. Converter para todos os pontos de processo não permitido. Ou seja, a pessoa só pode abrir, ler ou imprimir. Tá? Não pode fazer mais nada num documento desse. Isso é, na hora que você vai salvar, você cria restrições
ao qual você pode dizer o que você quer. Para que eu estou falando isso? Pode ser perguntado, dificilmente cai sobre isso. No Word, quando vocês vão pegar uma banca que trabalha com Word, sim, lá em informações, proteger o documento, eu já consigo botar essas proteções todas. No Writer, mais difícil. A partir de qual versão ele tem essas funcionalidades? A partir da 2007, todos eles têm para concurso, normalmente está caindo 13 ou 16. Raros estão caindo o Office 2010. Então, resposta, a gente viu dessa resposta correta. Mais alguma pergunta? Bora que eu tenho que encerrar. Com relação à edição de textos, planilhas e apresentações, ambiente LibreOffice, julgue o próximo item. No LibreOffice Impress versão 5.4, a exibição folheto serve para configurar o layout do seu slide para uma impressão folheto. Pode-se então optar por imprimir 1, 2, 3, 4, 6 ou 9 slides por página. Certo ou errado? Tem que conhecer a caixa de impressão, tanto do Word, quanto do Writer, quanto do Impress, conhecer todas as funcionalidades. Então está correto. Vamos ver isso lá no Impress. Janelinha de impressão do Impress. Quando eu escolho imprimir documento como folheto, eu posso escolher slides por página. Quando eu clico aqui, ele me dá a opção de 1, 2, 3, 4, 6 e 9, como está escrito dentro da questão de vocês. Professor, chegou ali no extremo para perguntar um número que está lá dentro? Sim, eles pedem esse tipo de informação, tá? Essa caixinha aqui de impressão, tanto do Writer, quanto do Impress, quanto do Calc, a caixinha de impressão do Word, Excel e PowerPoint, caso esteja no edital de vocês, tem que conhecer toda, tá? Não, até 9. 9 fica 3, 3, 3. No Word permite mais do que isso. No Word não, no PowerPoint, desculpa. PowerPoint, quantas dão no PowerPoint? Vamos abrir o PowerPoint. Quando eu mando imprimir, não abriu para vocês. Quando eu mando imprimir, um, 2, 3, 4, 6 e 9 também, mas dá para personalizar, criar folhetos personalizados, inclusive com mais, através de folheto mestre. Aí já é outro assunto da matéria, tá? Se cair então na prova alguma coisa com relação ao 1, 2, 3. O 3, interessante, ó. Quando fala em 3 slides, é o único deles que ele coloca o comentário que você criou ao lado. Ele cria essas linhas e permite que você escreva. Quando você coloca com 3. As outras opções não aparece isso. Já foi cobrado isso em concurso, tá? A única que aparece comentário é com 3 slides. Mais alguma pergunta? Esses simulados que a gente acabou de fazer, o nível dele estava intermediário para cima. Espero que vocês tenham ido bem e nos encontramos numa próxima aula.